Shalom, queridos. Sou o pastor Ronaldo, da comunidade Mishpahat Adonai. Estou aqui hoje preparando algo para compartilhar com vocês. Está preparado algo para compartilhar com vocês, que eu creio que vai edificar. Às vezes vai incomodar um pouquinho, né? Vai trabalhar aí algumas coisas no coração, trabalhar na mente, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, apta para separar juntas e medulas, pensa, para discernir a alma do espírito. Então, tudo que vem de Deus, tudo que está na palavra de Deus é bom, perfeito, agradável, é a vontade dele sobre as nossas vidas. Sabe que eu tenho pensado que a Bíblia não é para todo mundo. Já pensaram sobre isso? A Bíblia não é para todo mundo. A Bíblia é para quem a quer. Deus não é para todo mundo. Ele se dá para todo mundo, se entrega e se revela para todos que o querem, que o buscam. Mas não é para todo mundo. É para quem verdadeiramente decide e se posiciona. E ser filho de Deus é uma condição. Ser filho de Deus não é algo natural, espontâneo, que todo mundo que nasce, saiu do ventre da mãe, é filho de Deus. Está na terra, é um ser vivo, é uma criatura que foi criada por Deus, foi pensada por Deus. Mas para passar a ser filho de Deus, precisa passar por um processo de reconhecê-lo como pai. É um pouco diferente do nascimento comum, né? A gente nasce, eu nasci do meu pai, naturalmente eu sou filho dele, né? Mas com Deus há uma condição, e essa condição é ir até ele, é se chegar até ele através de Cristo, através do Messias, através de Yeshua. Não tem outra forma de nós dizermos que somos filhos de Deus, ou sermos, né, falarmos que somos filhos de Deus, sem termos essa entrega, esse caminho, pelo caminho que Deus deixou para nós, o caminho, a verdade e a vida, que é Yeshua. E quando nós nos posicionamos favoráveis à palavra, quando nós nos posicionamos como verdadeiramente filhos de Deus, a nossa vida muda completamente. E desde que eu entrei numa igreja que me ensinou a Bíblia de verdade, que abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia para mim, até hoje, as mensagens me impactam, porque todas as mensagens bíblicas, elas falam de uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida, uma mudança não só mística e interior, mas de uma mudança visível, para que todos possam ver. Alguém deve ter visto aqui o técnico da seleção brasileira de basquete feminino. Quem viu isso aí, que aconteceu? Ele trabalha 17 anos com um preparador físico, levando ele de equipe a equipe, e o preparador físico se posicionou nas redes sociais do Brasil. Se posicionou nas redes sociais contra esse movimento que está acontecendo agora de legalizar o aborto. E por causa disso, esse preparador físico foi demitido. E o técnico da seleção brasileira de vôlei, de basquete feminino, pelo que eu entendi, um cristão, porque a postagem dele fala que é contra os valores de fé dele, e a única fé que expressa muito claramente o direito à vida nesse sentido é a fé bíblica, e talvez, né, algumas variações, ele também iria sair do time. O preparador físico foi demitido e ele pedia demissão porque o motivo pelo qual aquele homem foi demitido também era contra os valores da fé dele. Então era digno, né, de que ele também não permanecesse ali. Nós estamos preparados para tomar uma postura dessa, assim, frontal, de permanecer num trabalho, num emprego internacional, como era o dele, ganhando um dinheiro muito bom, e falar, estou saindo porque isso que vocês estão fazendo é contra a minha fé, contra aquilo que eu acredito, contra a palavra, o direito à vida. Quando eu leio no Salmo que Deus me entreteceu, me formou no ventre da minha mãe, eu acredito que até antes ele me conhecia como um espermatozoide, e ele já sabia qual era aquele óvulo que ia descer no útero da mulher naquele dia, e qual seria o espermatozoide mais veloz que chegaria ali. Filmaram recentemente uma fecundação com uma câmera especial, existe uma explosão de luz naquele
naquele óvulo ali, por causa do zinco, uma explosão química de luz, como se fosse a luz de Deus ali se manifestando, né? Ali, quando há uma fecundação, há vida. Deus nos conhecia ali, nos chamou pelo nome naquele momento. Então, qualquer coisa que é feita contrária a isso é contrária à fé, é contrária, né? Ainda mais nos termos que eles querem, né? A forma do aborto é proibida para sacrificar animais de qualquer espécie. Se tiver um animal com câncer, por exemplo, e quiser sacrificar aquele cachorrinho para que ele não continue sofrendo, aquele método que é permitido para o aborto é proibido de usar nos animais. Então, assim, é uma crueldade terrível. A Bíblia é para quem a escolhe, é para quem a deseja, é para quem a quer, e é maravilhosa. Por quê? Porque ela nos livra e nos blinda de todo um sistema mau que o mundo está há anos, há milênios, né, implementando sobre essa terra. E graças a Deus nós não fomos abortados, senão nós não estaríamos aqui. E quem defende o aborto só consegue defender porque não foi abortado, porque senão não teria chegado, né, até aqui. Então é extremamente incoerente. Mas essa incoerência, ela é muito clara e explícita no que a Bíblia nos ensina. Eu amo o livro de Efésios, né? Efésios 2 é o nome da nossa comunidade, família de Deus, mas eu quero ler com vocês um pouquinho adiante, Efésios 4, e eu vou ler a partir do 17. E o apóstolo diz assim: assim eu lhes digo, na verdade, em união ao Senhor, insisto. Olha que interessante, se ele está falando que ele insiste é porque ele já vinha repetindo isso dezenas de vezes aqui. Não vivam mais como pagão, com a sua forma inútil de pensar. A nossa vida não pode ser uma vida inútil. Os nossos pensamentos não podem ser pensamentos inúteis. O formato da nossa vida não pode ser um formato de vida inútil. O que a gente vai fazer da vida? Para que a gente nasce? Por que nós estamos aqui numa média de, vamos colocar aí, 20 anos, 25 anos, né? A nossa média aqui, do maior ao menor, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente nasceu para quê? Para crescer, trocar de roupa, comer, viajar, casar, o que mais? Trabalhar, ter filho e morrer. Só isso que a gente tem feito mesmo. Não parece muito inútil, apesar da beleza da vida, né? De toda a vida ser produzida e ter várias coisas para nós fazermos no dia a dia, mas não parece muito inútil nós vivermos, simplesmente passarmos pela vida sem algo mais profundo para fazermos? Porque mesmo que nós tenhamos tudo que essa vida pode oferecer, ela pode ser uma vida extremamente inútil, se faltar o que a gente vai continuar falando aqui. A inteligência dessas pessoas que vivem como pagãos, que não têm Deus, que não acreditam nas coisas espirituais, a inteligência deles foi envolta em trevas e foram alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade divina. Qual é a consequência de resistir à vontade de Deus? Deus permite que a consciência, a inteligência do ser humano seja afetada. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, maior a nossa inteligência, e não significa necessariamente inteligência de conhecer matemática, física, química, apesar de que isso pode acontecer. Mas fala de uma inteligência de viver, e de não viver uma vida inútil, não viver uma vida fútil, passageira. A partir do momento que eu me desconecto da vontade de Deus, a minha inteligência, o meu raciocínio, as minhas decisões para com a vida passam a ser envolvidas em trevas. E nós passamos nós já não estamos mais nessa fase, eu creio. Mas quem vive nessa situação começa a viver coisas que a si próprio é abominável. Que a própria pessoa que vive abomina, mas continua vivendo, continua fazendo. Até chegar num ponto onde aquilo se torna tão aceitável e tão comum que a pessoa vai combater quem a combate, ou combater quem acredita de uma forma diferente, que é o caso que nós citamos no início. É tão absurdo tirar uma criança do ventre, em qualquer idade que seja, quanto mais em 8, 9 meses, como tem dito,
é tão sem noção e sem inteligência racional que a gente não consegue acreditar como a pessoa defende. O que aconteceu agora? Liberaram o porte de maconha. É liberado o porte de algo que é proibido plantar. Você pode ter no bolso para consumir, mas não pode ser plantado e não pode ser vendido. Não é um nonsense. Não pode ser vendido, não pode ser plantado, cultivado, mas você pode ter em sua posse para consumo. Não tem sentido. A ignorância é causada pela resistência à vontade divina, porque a vontade de Deus ela é perfeita para todas as coisas. Mas quando a pessoa se endurece a cerviz, endurece o pescoço para se voltar a Deus, o seu raciocínio começa a ficar conturbado. Vamos continuar. 19. Tais pessoas perderam toda a sensibilidade. Olha que interessante, a sensibilidade de ouvir a Deus. Quando a gente está aqui num momento de louvor e a gente não tem mais sensibilidade para entender nada, para ouvir nada. E aquele tempo parece que não acaba. Perdemos a sensibilidade para com Deus. Perderam a sensibilidade e se entregaram à sensualidade, praticando todo tipo de impureza, estando sempre prontos para fazer mais. Todavia, não é esta a lição aprendida no Messias. O que nós aprendemos andando com Deus? Se vocês realmente lhe tiverem dado ouvidos, e se foram instruídos a seu respeito, então terão aprendido o que está em Yeshua é a verdade. Tudo que está na palavra de Deus separado para nós é a verdade. É aquilo que é o agradável, o perfeito. Ah, mas eu faço algo que é tão bom para mim, me faz tão bem de verdade, e eu vejo na palavra que Deus fala que não é a melhor coisa para fazermos. O que a gente tem que fazer? Resistir a Deus ou se entregar e ceder a Ele? Não resiste a Deus. Entrega para Deus. Abre mão para Deus, porque o que Ele tem é o melhor para nós. Por isso, no que concerne ao antigo modo de vida, ou seja, há um marco. Precisa acontecer um dia na sua vida, ou às vezes vários dias, vários momentos, aonde você vai falar velha vida, vida passada e nova vida. Ainda que amanhã eu fale, hoje eu começo uma nova vida, nesta área, ela é nova. Hoje é uma nova vida, hoje é uma nova vida. Mas quando você olha para trás, você tem testemunhas que atestam que a sua vida é diferente. Para quem é casado, principalmente. Eu considero hoje a Cecília infinitamente melhor do que era quando eu casei com ela. Eu espero que ela também consiga ver isso em mim. Ela diz que sim. Mas a cada dia há um recomeço, a cada dia há uma vida nova, a cada dia há um momento onde nós falamos, preciso recomeçar nesta área da minha vida. Sabe qual é a área que você precisa recomeçar na sua vida hoje? Pensa aí. Você simplesmente precisa ter a sensibilidade que o que eu estou lendo aqui é a palavra de Deus e falar, vou abrir mão, ou vou melhorar, ou vou aprimorar, ou vou aprender, porque não sei. Concernente ao antigo modo de vida, o estilo de vida, olha que palavra interessante, é um estilo. O reino de Deus tem um estilo de vida diferente. O reino de Deus, você se diferencia na forma como você veste? Ah, sim. Ah, sim. A forma como você veste é diferente, é um estilo de vida. A forma como as mulheres se vestem é diferente, porque é um estilo de vida. Seu corpo é para o seu marido. Os homens, da mesma forma. O que você come, será que Deus se importa com aquilo que você come? Ou é só abençoar, dar graças e está tudo bem? Deus se importa sim com o que a gente come, com quem a gente anda. Tirem a roupa, dispam-se da velha natureza, aquilo que está impregnado em nós. 40 anos na igreja, impregnado de um monte de sujeira, de velha natureza, de fermento. Porque esta velha natureza está totalmente apodrecida pelos seus desejos enganosos. Ah, mas são desejos. Desejos é aquilo que a gente faz assim, ó.
desejo, que vontade, mas é enganoso. Deixem o seu espírito e a sua mente serem renovados. Como que se renova o espírito e a mente? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores, mudando o tipo de coisa que você vê na sua Netflix. Ah, mas eu já pago, eu tenho que ver todas as séries para poder valer a pena. Entope a sua mente de lixo das coisas da velha natureza. Você está querendo parar de pecar e vai assistir uma série de 15 episódios que se chama O Pecado. Nem sei se existe. Horas, irmão. Você vai se encher de quê? Como é que você vai renovar sua mente? Ah, mas esse povo é muito radical, não pode nem ver série. Pode, irmão, vai ver a série. Vê alguma coisa que presta, tem louvor, tem virtude, fala bem de Deus, está de acordo com os seus princípios. Talvez o funil vai ser bem menorzinho, mas você quer viver de entretenimento para quê? Nesse tempo, vai falar sobre isso aqui. Deixem seu espírito e mente serem renovados e revistam-se da nova natureza. Como que eu me revisto da nova natureza? Acabei de falar. É uma coisa um dia atrás do outro, é um dia atrás do outro. Eu lembro de um dia, tinha acabado de entrar na igreja, e eu morava numa terra que falava muito palavrão, e eu andando de carro com os meus sobrinhos atrás, junto, e eu ouvi nitidamente Deus falar para mim, nunca mais falarás palavrão. Eu nunca mais falei palavrão, falar assim, talvez me policiei ali para falar alguma coisa, mas isso é o quê? Se revestir de uma natureza nova, buscar uma linguagem bíblica, uma linguagem acessível, agradável, ao invés de ter que falar do padrão do mundo. Revistam-se da nova natureza, criada para a piedade, para ser uma pessoa piedosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que cuida dos outros. Nova natureza que expressa em si mesma a justiça. Você ser uma pessoa honesta, justa, que as pessoas olham e te valorizam, e tudo que você faz é bem feito, tudo que você faz tem a mão de Deus ali, você dá glória a Deus por tudo que você faz. Expressa a justiça, mas expressa também santidade, que são procedentes da verdade. O que é ser santo? Separado, diferente. Diferente. Você precisa ser diferente. A não ser que a Bíblia não seja para você. E eu acredito que se você está aqui, é porque você anseia por isso. A cada dia mais, ainda que esteja há muitos anos na igreja, ainda que esteja vindo aqui pela primeira vez, o padrão de Deus é alto e é para onde Ele quer te levar. A gente não fala que Deus está nos céus. Aonde que você quer estar? Preso nas coisas dessa terra? Nos prazeres temporários, mundanos, seculares? Portanto, eu estou no 25 de Efésios 4. Despindo-se da falsidade, e aqui está falando de relacionamento agora uns com os outros. Seja sincero uns com os outros, fale a verdade. Fale, ainda que seja difícil, fale com amor. Mas tem alguma coisa para falar para mim? Alguma coisa, por exemplo, que eu fiz, que eu falei, que você não gostou? Não seja falso, fala para mim, fala para o irmão. Ah, mas você falou alguma coisa lá no microfone e foi para mim que você falou isso, né? Puxando a minha orelha na frente de todo mundo. Chega, fala, conversa. Não crie máscara, dentro da igreja principalmente, mas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Dispa-se da falsidade. Falem todos a verdade ao próximo, porque estamos, aqui agora falando da igreja, estamos intimamente relacionados uns aos outros como parte de um corpo. Foi o que eu acabei de falar ali mais cedo. Se eu bato meu dedinho pequenininho no canto da porta, o corpo inteiro sente dor. Nós somos um corpo unido. Se a gente começa a deixar no nosso meio, já tivemos isso aqui, falatórios, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e não tem alguém para colocar um basta e falar assim, irmão, peraí, vamos resolver essa história aqui, traz a pessoa, traz a outra, coloca as claras. Não subsiste, o corpo não subsiste. O que é uma doença no corpo? É quando um órgão, como um tecido, uma célula, começa a contaminar as outras. Contamina a outra, mata a outra, e vem um vírus, e vem uma bactéria, e vem um fungo, e vem não sei o quê, e aquilo começa a tomar parte do corpo, vem um câncer. Isso acontece dentro da igreja.
E começa com falsidade, começa com a boca falando que não é verdade. Pulando um pouquinho, 5. Por causa disso, portanto, imitem a Deus. Olha que mensagem forte. Você sabia que você pode imitar a Deus, ser como Ele? É certo que imitar é uma coisa que parece que não fica perfeito, né? É igual a gente fala assim, não, tá vendo aquela pessoa? Parece a minha irmã. Não é ela, né? Mas parece. Imitar, a gente tenta. E a gente tenta ficar um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais. Até que quando Ele vier, através de Yeshua, e nos levar à eternidade, aí nós seremos como eles, como o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, o apóstolo Paulo fala, e Yeshua fala, os profetas falam, sejam santos, imitem a Deus. Quais são os atributos de Deus? Quais são as características de Deus? Como que Yeshua andou nessa terra? Para que a gente consiga fazer o quê? Imitar. E ir a cada dia. Imitem a Deus assim como filhos amados. E vivam em amor, como também o Messias, Yeshua, nos amou. E Ele se entregou a favor de nós como oferta, sacrifício de aroma suave, oferecido a Deus. Ele deu a vida dele por nós. Ele se santificou. Yeshua andou na terra santo. Você consegue? Responde aí. Você consegue ser santo? Sim? Eu quero te afirmar. Nós conseguimos ser santos. É plenamente possível. Difícil. No mundo que a gente vive. Mas é plenamente possível. Eu vou pular para o 8. 5:8. Vocês também eram trevas, mas agora estão unidos ao Senhor e são luz. Lembra que eu falei quando tem a fecundação lá do óvulo com o esperma? Um facho de luz acontece. Essa luz do Senhor, ela é perdida por causa do pecado. Quando a gente peca, a gente apaga. Quando a gente peca, a gente vai ficando pagão, desconhecido. Unidos ao Senhor, vocês são luz. Vivam como filhos da luz, brilhem, porque o fruto da luz está em todo tipo de bondade. Quando as pessoas olham para nós e nos veem como pessoas agradáveis, as pessoas querem ficar perto de você. Eu falo muito isso aqui no dia da Havdalah. As pessoas têm prazer de ficar perto de você, de ouvir você falar, de sentir sua bondade. Tem prazer de te ligar para falar assim, ora por mim. Bondade, justiça e verdade. Nós precisamos expressar a justiça de Deus. Colocar os valores dele adiante das nossas ações. E ele continua no 10. Tentem, se esforcem para determinar aquilo que agrada ao Senhor. A gente precisa entender o que agrada e o que não agrada a Deus. A gente só consegue fazer isso buscando na palavra e buscando intimidade com Ele. Não tenham nada em comum com os atos produzidos pelas trevas. Nada em comum. O que no seu corpo está expressando as trevas? O que nas suas palavras está expressando trevas? O que nas suas atitudes está expressando as trevas? É para não ter nada em comum. O que aquilo que você vê está trazendo sobre a sua vida trevas? É para não ter nada em comum com isso. Antes, os exponha. Aquilo que é um ato de treva deve ser exposto. E hoje eu recebi um vídeo muito interessante, né? É uma história, uma parábola, que conta de um homem que comprou um zoológico. E aí ele comprou o zoológico e colocou o ingresso por $300. E não apareceu ninguém. E ele fez anúncios e não apareceu ninguém. Então ele baixa o ingresso para $200 e não apareceu ninguém. Ele abaixa para $100 e ninguém entrou no zoológico dele. Aí ele abaixou para $10 o ingresso e ninguém foi no zoológico dele. Aí ele tem uma estratégia e fala: ingressos de graça. Hoje é de graça. E o que aconteceu? Lotou. Encheu. Repleto. Todo o zoológico cheio. Aí o que ele fez? Trancou todos os portões e soltou os leões.
e anunciou que era $500 para sair do zoológico. $500 para sair do zoológico. Então, o que eu quero falar para vocês nessa mensagem é que cuidado com aquilo que é de graça. Zoológico de graça, quando você participa de uma coisa de graça, você é o produto, você é o serviço, você é o manipulado, você é o refém daquilo tudo. O que é de graça? Redes sociais, né? Uma série de coisas. Então, cuidado para você não estar sendo manipulado por um mundo de trevas que está acabando com a sua inteligência para com Deus. Cuidado. E cuidado também com propostas onde é muito fácil você entrar e muito difícil para sair. E as propostas do pecado, elas são assim. Elas são ótimas para você entrar. E dificílimas para sair. Quem já viu algum testemunho aí dos viciados no jogo do tigrinho? Nunca viram? Já? Jogo do tigrinho. Acho que já acabou esse jogo aí. Parece que acabou, não? Não prenderam lá o pessoal, não? Eles mudam, né? É um joguinho bobinho. E as pessoas estão vendendo carro, casas, pelo celular, vendendo. E ninguém ganha. Ganha um pouquinho, perde, ganha um pouquinho, perde. Extremamente fácil de entrar. E está destruindo famílias. Tem empresas onde todos os funcionários estão viciados e não produzem mais. É um zoológico de graça. E extremamente caro para sair. E deve ser legalizado. Gente, tudo o que não presta está sendo escancarado. A gente está vivendo tempo, certo, que são ciclos, né? A terra passa de coisas boas, coisas ruins, mas as coisas que vão acontecer agora são coisas que vão fazer com que nós tenhamos a nossa luz apagada. Ah, mas eu não jogo tigrinho, mas eu não perco tempo na internet. E você gasta seu tempo com o quê? Com o que você gasta seu tempo? Ele passa, todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que você faz da meia-noite às 6? Né? Eu durmo, né? Mas às vezes a gente fala que não tem tempo, né? Para fazer as coisas. Exponha os atos das trevas. Foi o que o técnico do basquete fez. Ele expôs esse ato de trevas. Porque até mesmo falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo é vergonhoso. Toda essa maldade que está sendo gerada na terra. É vergonhoso falar. Mas todas as coisas expostas à luz são claramente reveladas. O que a gente está fazendo hoje aqui? Revelando, jogando luz nessas coisas. Poderíamos dar nome para várias coisas, mas o que eu entendo no momento de ministração dessa, quando a gente está assistindo ao vivo, que é o que acontece comigo, que tem que acontecer com cada um aqui, é que enquanto a mensagem vai sendo lançada, na sua mente, Deus vai ministrando. Eu falei de um joguinho, na sua mente está passando aí sua realidade, daquilo que te prende, daquilo que te domina. Assim funciona a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Todas as coisas expostas à luz são claramente reveladas, pois todas as coisas reveladas são luz. Trouxe a revelação, aquilo se torna luz, por quê? Porque está patente diante dos seus olhos, para você discernir, continuar ou não. E é por isso que se diz, desperta, dorminhoco. Já leu isso na Bíblia? Desperta, dorminhoco. Desperta, ó tu que dormes. E passa dias e dias e dias e não produz nada para Deus. Levanta-te dos mortos. E a partir do momento em que você despertar, e a partir do momento em que você se levantar dos mortos, o Messias brilhará sobre você. Jesus vai brilhar em você. Seus olhos vão voltar a ter luz. Suas palavras vão ser convincentes às pessoas. A credibilidade que foi perdida, ela vai ser restaurada. A família que está destruída vai ser restaurada.
Os milagres que precisam acontecer ao redor de você vão acontecer. Por isso, deem muita atenção à forma como vocês conduzem a vida. Vivam de forma sábia e não insensata. Usem bem o tempo. Usem bem o tempo. Se eu tivesse me atentado a isso, quando eu li essa palavra pela primeira vez, a minha vida seria completamente diferente. Eu já perdi tempo demais. Muito tempo. Usem bem o tempo, porque os dias são maus. Não sejam tolos. Não sejam nécios. Mas tentem entender qual é a vontade do Senhor. Vou finalizar com essa última parte aqui. Ó. Tem mais duas partes. Não se embriaguem com vinho. Não é para a gente embriagar, gente. Ah, posso tomar um copo de vinho? Você fica bêbado com um copo de vinho? Se você ficar bêbado com um copo de vinho, não bebe, nem chega perto. Não se embriaguem com vinho, porque perderão o controle. Em vez disso, continuem sendo cheios do Espírito. O que é melhor? Eu ficar embriagado, entorpecido, ou ficar cheio de Deus? Vamos ficar cheio de Deus. Eu não sei quantos de vocês viveram um padrão mundano de ficar bebendo em boteca e outras coisas mais. Quanto tempo a gente ficava ali? Aí a gente está aqui no momento de ministração, se prostra na presença do Senhor. Acaba. A gente precisa ser cheio de Deus, gente. São momentos assim que fazem a gente se tornar cheio de Deus. Continuem sendo cheios do Espírito. Cantem salmos, hinos e canções espirituais uns para os outros. Cantem ao Senhor e façam músicas do coração. Tenta fazer isso, tenta cantar uma música que ninguém nunca cantou. Você e Deus. Senhor, eu te amo, como eu te quero. Muda a minha vida, transforma a minha história. E começa a cantar para Deus. Você vai ver seu coração se encher de Deus. Ah, eu não sei cantar, não importa. Canta para Deus, é louvor, adoração. Deem sempre graças a Deus em tudo. O Pai, por todas estas coisas, em nome do Senhor Yeshua Messias. Submetam-se uns aos outros no temor do Messias. E eu quero finalizar com essa frase. O que é se submeter uns aos outros? É não ser soberbo, é não ser arrogante, é servir ao próximo. É quando a pessoa fala uma coisa que você não concorda, você não necessariamente tem que dar uma resposta contrária àquilo que ela fala, imediatamente. Concorda um pouquinho com o que a pessoa fala, submete aquilo que a pessoa está falando, ouve. Estou falando aqui entre nós. Cede um pouquinho, demonstra amor às vidas, demonstra o amor de Deus às pessoas. E Yeshua, ele veio à terra ser o quê? Submisso ao Pai. E o que ele fez? Ele se submeteu a nós por causa do nosso pecado. Ele morreu por nós. Ele deu a vida dele por nós. Ele fez a vontade própria dele. Ele fez o que ele queria. Não, ele entregou a vida. Ele se submeteu à humilhação, à ignomínia, por mim e por causa de você. E aí nós encontramos com pessoas, lidamos com pessoas e temos que ser altivos e soberbos? Não, temos que ser mansos e humildes e expressar a luz do Senhor. Amém? Desafio. Nós temos de sexta a sexta para esse desafio. Anota as suas atitudes. Anota no celular, no bloquinho de notas, ou anota no papel, é melhor no papel, né? Anota as suas atitudes, anota as coisas que você tem feito, que tem resplandecido a luz de Deus ou que tem resplandecido trevas. Faz isso. Começa a mensurar, a ser inteligente, ponto a ponto, aquilo que você tem, como você tem agido. Depois você compara. Na próxima semana, você faz isso um exercício. Na próxima semana, você olha para a semana anterior e fala, melhorei. Fui luz, fui hospitaleiro. Não dei a palavra agressiva. Mudei o canal da TV. Não assisti aquela série que tinha determinadas coisas. Não fui em determinados lugares. Começa a mensurar na sua vida. Isso é ser inteligente.
E aí você vai ver o quê? A luz do Messias resplandece em você. Amém? Está dormindo, está com sono? Desperta, tu que dormes. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E deixa a luz do Messias resplandecer em você. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra viva e eficaz. E eu oro para que o Senhor Deus nos transforme como luz do Senhor, para resplandecermos o teu reino nessa terra. Somos corpo, estamos interligados uns aos outros e queremos, Deus, expressar esse amor por onde nós formos. Que os milagres aconteçam ao nosso redor, que a vida do Senhor possa ser, Deus, manifesta aqui, e que nós possamos contemplar a face do Senhor, ainda que não vejamos face a face, mas temos, Deus, as características, os atributos, temos, Deus, a tua palavra, temos a presença do teu Espírito, e assim queremos viver até o dia em que nós te veremos face a face, ouviremos o teu nome, o nome do Pai, e estaremos eternamente contigo. Ansiamos por esse dia. Maranatá, Maranata, hora vem, Senhor Yeshua. Amém, amém e amém. Glória a Deus.